Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Olha aqui o programa outra vez de linguagem do corpo e hoje procurando expandir um pouquinho mais a sua mente. Vamos ampliar um pouquinho a visão da vida, porque nós temos que enxergar tudo o que acontece por vários ângulos. Então, olha que interessante, gente. Primeiro, um beijo no coração de vocês, né? Que eu já tô aqui direto no assunto. Vocês veem o tempo todo, por exemplo, pessoas que comem carne, elas falam assim: nossa, do que aquele vegetariano e aquele vegano vivem, né? Comem o quê? Enquanto se você for para o lado dos vegetarianos, você ouve eles dizendo: meu Deus, as pessoas carnívoras, não sei se chama assim, né? Os que comem carne, não têm criatividade. Eles só comem isso, eles não sabem o que é bom, essa criatividade do vegetarianismo. Por sua vez, o vegano, ele já olha o carnívoro, nossa, tipo assim, um alienígena do mal, né? Claro, tá judiando dos animais e não tem consciência, ponto. Mas eles olham para o vegetariano como alguém que ainda não sabe muito bem o que está fazendo. Porque, na verdade, o vegetariano, ele não come carne, mas ele não percebe que muita coisa que ele ainda come está deixando judiar dos bichos. Então, tá legal. Essa é uma das visões. Quando a gente fala, eu tenho que explicar tudo isso para poder chegar na clorofila, tá bom? Então, quando você vai limpar a casa, tem uma casa bem sujinha, e você vai limpar a casa, você começa esfregando, seja pelo banheiro, seja pela cozinha, você quer limpar toda a casa. Porém, existem outros níveis de limpeza. Se as pessoas que limpam as casas só fisicamente, e elas acham que é besteira limpar energeticamente e espiritualmente, então vira e mexe, existem certas doenças na casa, problemas com os animais e brigas desnecessárias e problema de finanças. Mas a casa tá perfumada. Quando começam os grandes problemas e a pessoa por sofrimento, ela vai buscar terapia, ela vai buscar ajuda, e ela se sente não suprida de suas perguntas e respostas, então ela vai se aprofundando, ela vai para outro nível buscar. É onde ela aprende que existem energias e que Einstein sempre falou dessas energias que ficam impregnadas. Então ela começa a trabalhar as energias. Mesmo assim, é interessante que melhora e piora certas situações da casa ou da família. Ela não satisfeita, ela continua buscando, até que ela encontra uma religião. Aí ela fala: que engraçado, tá faltando ainda alguma coisa. Eu estou falando de algumas pessoas, um grande número. Aí ela começa a buscar o autoconhecimento, ela é obrigada a buscar, porque é o que restou para ela, né? Onde ela estava errando? O que ela pensa em crenças, em culturas e que ela toca desse jeito, ela com a família. Aí ela percebe que ela precisa, além de limpar a casa, limpar energeticamente, que claro, foi a mente da família que sujou a energia da casa. Limpar espiritualmente, que espiritualmente não precisa ser nenhuma religião, porque o visível e o invisível estão ali trabalhando na paralela, né? E como semelhante atrai semelhante, pelas leis do universo, o que está na sua casa é o que está em vocês, é o que está em você. Porque não adianta uma pessoa da família se achar o máximo, que trabalha, que estuda, que faz terapia. Se a casa está em desordem de harmonia, é porque você também faz parte dessa energia, né? E aí você começa a se aprofundar. Então você vai começar a entender que para limpar a casa, você tem que limpar fisicamente, energeticamente, espiritualmente e emocionalmente. Precisam perdoar alguma coisa. Precisam se desfazer do passado dentro do coração. São vários níveis. Não existe um nível só. Da mesma forma que tem gente que fala: realmente a minha casa está sempre encardida por causa dos espíritos do mal que estão nela. Mas espera aí, como é que você conseguiu essa patota aí na sua casa? Você tem que ver que você acredita, você atrai, você só fala nisso ou só pensa nisso.
Você vai ter que mudar a forma de pensamento, a sua parte mental. Aí você percebe que vai ter que limpar a casa, né, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, tudo, psicologicamente e emocionalmente também. São vários níveis que não acabam nunca, até que você entende o quanto você é um estudante sobre a Terra. Então existe, por exemplo, olha que bonita a natureza. A lagarta, ela come folha o dia inteiro. O dia, ela não para de comer. Esse é o nível dela, é o nível da energia da Terra. Ela é terrestre, né? A energia da Terra. Quando ela morre, que vai para o casulo, vira um casulozinho, e sai do quê? Sai o quê de lá de dentro? Uma borboleta. Essa borboleta, ela está num nível, outro nível. Ela deixou de ser uma lagarta que comia tanto, né? Que vivia da terra, daquele apego, para viver apenas de seiva. Só isso. E olha que interessante a mariposa, que é prima da borboleta. Quando ela é lagarto, né, lagartazinha, ela também come igualzinho. Quando ela morre, vai lá pro casulozinho, vira casulozinho, e quando ela se transforma numa mariposa, ela nasce sem estômago, sem boca. Ela não precisa de comida. Ela vai viver alguns dias para procriar e ela não sente fome nada, porque ela veio para um objetivo, não mais o mesmo objetivo da borboleta. O ser humano é a mesma coisa. Sabe o que eu vejo o tempo todo? As pessoas que escutam o meu programa, e elas veem eu falando sobre que o lado direito é o feminino e o lado esquerdo é o masculino. Aí alguns falam assim, a Cris é legal, ou então, a Cris não sabe o que fala. Não, eu tenho só uma parte da verdade, você tem outra parte da verdade. Como assim? Todas as formas de ajudar ajudam. Porque existem pessoas de todos os níveis para serem tratadas. E sabe o que é mais bonito? Ou talvez um castigo? Cada terapeuta, cada psicólogo precisa viver vários níveis de energia na própria vida para atender pessoas na frequência vibracional dela, do terapeuta. Então eu vejo terapeutas, psicólogos, que sofrem pra caramba na vida. Mas quando ajuda as outras pessoas, ajuda que é uma maravilha. Às vezes os clientes ou os pacientes nem sabem o sofrimento que aqueles terapeutas têm ou doenças que ele tem, brigas na família, traições, um monte de situação. E o terapeuta está buscando também. Quando o próprio terapeuta, na dor dele, porque ele está sobre a terra, ele é humano, ele veio com uma função brilhante e ele tem um nível de conhecimento e de crença. Por quê? Porque ele foi incumbido para aquele nível daqueles tipos de pessoas que só aceitam esse tipo de coisa. Vamos lá, vou dar um exemplo de mim. Há muitos anos, quando eu comecei a minha vida, eu era completamente desnorteada, eu não sabia o que fazer, não sabia para que lado eu ia. Eu trabalhava em televisão, era tudo lindo, maravilhoso, pessoas incríveis, mas dentro de mim tinha um vazio muito grande. Eu tomava remédio para depressão, muitos alunos e ouvintes sabem disso. Eu não sabia o que fazer. Até que eu caí na mão de um grande psiquiatra, um homem fantástico, um capricorniano assim, Dr. Álvaro da Fonseca, José Álvaro da Fonseca, espetacular, né? E ele disse uma vez uma coisa para mim que eu achei muito interessante na época, mas hoje é que eu entendo o que ele disse, que quando ele atende os pacientes ou clientes dele, ele tem um carrinho enorme com vários tipos de técnicas de todos os níveis. Quando ele tentava me tratar, num nível de mudança emocional, comportamental, eu não conseguia. Por quê? Tinha algo dentro de mim que eu precisava, então ele foi me analisando, ele foi investigando. Quando ele fazia relaxamento de eu fechar os olhos e tal, eu nunca conseguia ser hipnotizada, eu atrapalhei bastante o começo das terapias. Até que ele percebeu que eu sendo aquariana e acreditando em trocentas coisas diferentes e tal, ele usou uma outra técnica comigo. Ele pediu para eu fechar os olhos e imaginar uma bola de energia. Nossa, aquilo para mim foi tão fácil.
Eu adorei ficar mentalmente imaginando aquela bola, e aquela bola crescendo, e aquela bola com toda a saúde e energia me envolve. Ai, gente, eu me curei, né? Com uma bola de energia. Agora, tem gente que você falar, se você disser assim, imagine uma bola de energia, a pessoa não consegue, porque ela está no nível do toque, ela está no nível da terra. Ela está com situações extremamente mal resolvidas dentro dela, de carência afetiva, ou carência sexual, ou culpa, muitas coisas que ela não está sabendo lidar. E olha que são pessoas, clientes ou pacientes extremamente inteligentes, que muitas vezes são até terapeutas. Mas ele precisa de um outro tipo de mãozinha. Então ele precisa o quê? De uma massagem, não é? Ele precisa ser orientado na alimentação. Tem muita gente que não precisa ser mais orientado na alimentação. Não é regra a nutrição. Da mesma forma que eu falei da borboleta, da mariposa, de pessoas que necessitam apenas visualizar uma energia que se curam, outras, só ter fé. Ela pede para Deus curá-la e ela não tem conhecimento nenhum alternativo e ela se cura. Então, vamos ampliar a nossa mente, deixar o julgamento e a crítica de lado e imaginar que o que você está fazendo de bom para a sua família ou para os seus clientes está funcionando sim. Porque elas precisam disso. Então, as pessoas que me procuram, elas precisam do que eu falo, porque é o meu nível, não importa que nível é. Elas acreditam porque eu me curei desta forma. Então, centenas e centenas de milhares seguem esta informação, como centenas de milhares seguem a sua informação. Sendo que se nós, todos os terapeutas do mundo, com todos os conhecimentos que tem, porque a verdade, ela era uma coisa só, em passado bem longínquo, né? Naqueles milenares de grandes sábios, de grandes sumos sacerdotes, era uma coisa só, olhava o homem como um todo. Hoje, cada terapeuta pegou uma boa parte da verdade. E muitas vezes, infelizmente por causa do ego, ficam assim, ah não, aquele terapeuta está errado. Ah não, aquele terapeuta não está falando a verdade, ele está inventando. Não, ele tem uma partezinha que se juntar com a sua, nossa, vamos ajudar a humanidade rapidamente. Eu não tenho competição no meu coração. Eu acho que toda terapia ela é bem-vinda, portanto que não tire a vida dos animais, não é? Então, vamos falar da clorofila? Que esse programa foi feito para a clorofila, mas para chegar nele, na clorofila, você teria que entender outros níveis. A clorofila, ela é vista como suco verde, né? Pelos nutricionistas, pela medicina chinesa e muitos acadêmicos sérios que ensinam você a tomar o suco verde, às vezes jejum, que é bom, que mistura limão, que mistura um monte de coisa, outras folhas, para ter fibras no organismo, para melhorar os intestinos. É espetacular, mas no nível da terra. Se você é uma pessoa que está neste nível, gente, entenda. Nível da terra não significa um nível inferior de espiritualidade, mas de compreensão de si mesmo, com certeza. Existem muitos degraus, muitos, para a sua evolução. Então, quando você começa a tomar comida, tomar alimentos, comidas e tal, que você se preocupa demais com as proteínas, que você se preocupa com o agrotóxico o tempo todo, que você se... Claro, então o mundo tá errado de colocar agrotóxico. Mas se você tá num outro nível, no nível da borboleta, não tem nada que te faça mal, porque você nem tá mais nesse assunto de comida, de preocupação. E o próprio Jesus Cristo querido disse, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca do homem. Então, o que ele quis dizer? Num outro nível, né? Enquanto muitos necessitam da carne, muitos necessitam de controlar o alimento. Ué, gente, tá cheio de gente que tem colesterol alto negativo e tem uma dieta espetacular e não adianta nada, né? Para muitos. Enquanto muitas pessoas
que comem uma coisinha ou outra, nem tão preocupada com isso, estão com muita saúde. Não é que ela tem tendência a ter saúde, gente. Vamos parar com essa palavra tendência. O que você não sabe explicar, então você chama de tendência? E os níveis energéticos? Vamos para a clorofila. Sim, eu não me desviei, eu quis explicar um assunto. Então, olha lá. Quando você precisa da clorofila, desse jeitinho, né, que mistura um monte de coisa e que bate a parte sólida com a parte líquida, põe água e tal, é um nível. É o nível que você, se tomar desta maneira, está precisando e vai funcionar sim. Seu corpo vai reagir sim. Porém, com todos os meus alunos e até nos meus livros, eu explico que o meu trabalho é abrir delicadamente a glândula pineal das pessoas, sem musiquinha, não sei o que, Deus que me livre, né? De alguns que colocam coisa na internet aí, tá bom, né? Uma coisa delicada. E que eu uso a natureza para isso. A energia que vem do sol, que eu já expliquei isso num outro programa, a energia prânica que vem do sol, e que muita gente que vive de luz, ou seja, vive de prana, elas não ficam muito socialmente ultimamente, porque as pessoas que começaram no passado a aparecer na televisão, em entrevistas, porque viviam de luz, foram ridicularizadas. Então, se você não escuta falar, se algumas pessoas falam isso não existe, é porque essas pessoas não estão na sua frequência ou não querem aparecer. Mas da mesma forma que tem as lagartas, né? E tem as borboletas e tem as mariposas, existem pessoas de todos os níveis se curando com um piscar de olhos, porque já compreenderam que elas estavam fazendo isso contra elas. Ok, clorofila. A clorofila que eu peço para as pessoas fazerem, como eu não trabalho com alimentação, não é o meu trabalho. Eu não estou contra nada, é como eu acabei de falar. Tem gente que precisa se concentrar na alimentação. Até que um dia ela vai perceber que não tem isso. Que tem, assim, tem sim, tem pro nível que ela tá, que é necessário os conhecimentos dela, a crença dela. Mais pra frente, ela mesma vai começar a perceber que ela fez tanta dieta, nossa, ela se preocupou corretamente com tudo, e algumas coisas não curaram. Então ela já vai para outro conhecimento. Então eu estou falando que o que eu trabalho da clorofila, que eu nem deveria dar esse nome, né? Porque confunde com a clorela, com a clorofila. É assim, a energia prânica do sol é que abre ou desperta a glândula pineal. Eu já fiz um programa da glândula pineal. A glândula pineal é o nosso radinho de comunicação com o Criador. E como as pessoas começaram com hábitos terríveis, desde os primórdios, os prazeres, as distrações, comer carne, beber bebida alcoólica, tal, a glândula pineal ficou um pouquinho comprometida sim, né? Outras pessoas que tomam remédio tarja preta, ou remédio para depressão, remédios fortes, também a glândula pineal fica comprometida. Ah, detalhe! Quando eu falo que a carne vermelha, as tarjas pretas, os remédios, quimioterapia atrapalham a pineal, comprometem a pineal, de novo eu vou reforçar, não é porque entra pela boca, senão eu vou estar dizendo contradições. É o nível de energia que as pessoas ficam quando elas se submetem a isso por crença ou necessidade. É o nível da energia que elas estão pela carne, pelos remédios, que perturba a glândula pineal, entendeu? Tanto é que todos os lugares onde eu dou vivências para que elas vejam a aura das pessoas, quando algumas não vêm, eu já vejo eu pergunto para elas, ou elas estão tomando um remédio muito forte, ou elas estão fazendo quimioterapia, ou elas são extremamente ansiosas, né? Sempre tem alguma coisa que ela não está no estado normal. Por isso ela não vê. Porque o certo é você ver a aura, diagnosticar pela cor da aura, que tem a ver com o estado emocional da pessoa. É normal. Você ver as energias. Ao invés de, às vezes, você usar um pêndulo de radiestesia. Se você está no nível de abertura de glândula pineal, você olha para casa
e vê tudo. Não precisa do pêndulo. Você olha assim para o chão, percebe, sente, não é? Você que está ouvindo, você deve ter já percebido isso. São vários níveis do despertar. Ninguém está errado. Todo mundo está galgando conforme as necessidades até alcançar um nível maior. A energia prânica, ela fica no líquido da folha verde escura. Só no líquido. Quando você pega a couve e tira o líquido com uma centrifugadora, sem o lado sólido, e você toma jejum todo dia, esse líquido que não tem a parte sólida nenhuma e nem misturar absolutamente nada, porque não é nutrição. Se você não misturar com nada, nem limão, nem açúcar, nem nada, só o líquido da folha verde escura, que pode ser folha de brócolis, folha de hortelã, mas só o líquido. Então você vai ter sensações espetaculares. O corpo, como ele é reação da mente e das energias mentais e emocionais, quando a glândula pineal ela começa a dar uma boa mexidinha, né? Por causa da energia prânica, você começa a perceber que você tem nojo da bebida alcoólica, você fica com nojo da carne, qualquer carne, carne vermelha principalmente, e você para de fumar. Não é interessante isso? Quando você desperta a glândula pineal com o líquido da folha verde escura, tomando todos os dias, 15 minutos antes do café da manhã, jejum, 3 meses, que é o ciclo do 3, né? O ciclo regenerativo do 3. Você larga seus vícios. Por quê? Porque não é alimento. Se a glândula pineal ela não está equilibrada, seu corpo não está, sua mente não está equilibrada, sua saúde não está, né? Suas finanças não estão, porque você também perde a visão correta. Então é muito interessante você abrir a glândula pineal durante 3 meses, tomando clorofila líquida, sem a parte sólida. Se você bater no liquidificador, muitas folhas verdes escuras, você precisa depois filtrar muito, nem que seja com aquela meia, com um coador, alguma coisa, porque a parte sólida não tem a energia prânica que abre a glândula pineal. Então veja que o meu trabalho é trabalhar no nível da energia, no nível do autoconhecimento emocional, espiritual e psicológico. Portanto, quando eu faço de um jeito, é porque as pessoas que me procuram estão precisando disso. Se essas pessoas que se tratam comigo nos cursos e palestras, elas procuram também a medicina chinesa, eu bato palma, porque eu amo a medicina chinesa. Apesar de trabalhar muito pouco com esse conhecimento, porque eu trabalho mais com conhecimento egípcio de Hermes Trismegistus. Então, já pensou juntar tudo? Todos os terapeutas, psicólogos tirarem as pedras das mãos e nos unirmos? Aí todos nós veremos. Vamos brincar, pegamos todos os terapeutas de todos os conhecimentos e pegamos um cliente que está assim desenganado, né? Pegamos ele e cada um oferece o seu trabalho e o cliente vai ter que colaborar, né? Em cada nível ele vai ter que praticar. Curou. Aí já entra o quê? Algumas crenças religiosas que dizem: por que curar alguém que estava para morrer? Porque é outro nível de compreensão, né? Porque há milhares de anos atrás as pessoas viviam centenas de anos. Depois a qualidade caiu. E agora está voltando, a média de vida agora está aumentando. Nós devemos aceitar que a vida é importante. E tudo que pudermos fazer para que a vida flua é o importante, né? Gente, é muito interessante que você reflita. Se você quiser crescer, se você quer se curar, limpar a sua casa física, mental, espiritual e o seu corpo, que é o seu do, né, o caminho de casa, né, o do-in, o caminho de casa. Você limpar não só sua casa física, mas seu corpo, sua alma. Use os níveis de conhecimento que estão te oferecendo, ou seja, vai experimentando. Aí você vai se medindo. É a compreensão, é a aceitação da serenidade no coração, que você precisa enxergar que certas coisas você não precisa mais. São as mudanças de valores. Estamos no processo evolucional, sim. Estamos evoluindo, sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Com certeza eu posso dizer isso.
Todas as pessoas que estão na Terra têm um problema no nível dela. Se você pegar lá os monges ou pegar aqueles grandes sábios, os problemas deles são diferentes dos da Terra. Eles têm situações, preocupações de forma diferente. E eles lidam com uma forma energética diferente. E logo se safam daquilo porque o mundo é mental, né? Tudo que você pensa acontece. É regra para toda a terceira dimensão desse universo. O nosso planeta e todos os planetas da galáxia e de outras galáxias que estão na terceira dimensão, o mundo é mental. Pensou, mexe com as energias quânticas e tal, e atrai sim. Se você tem medo de alguma coisa, vai acontecer. Se você deseja só de sonhar com aquela coisa gostosa para você, vai acontecer. Agora, se você colocar indecisões, vai ficar tudo sempre na indecisão. Será que foi muito complicadinho o que eu falei para vocês? Eu acredito que não, né? Gente, chega mais, você que está se identificando com esse conhecimento de subida de energia, que eu acho tão lindo. Você quer ver um exemplo? Alguns clientes meus, alguns alunos meus, quando eles não conseguem lidar com a linguagem do corpo, que eu mostro qual é a emoção que está causando aquela doença, a pessoa fala, ah, é? É essa emoção que eu tenho? Eu nem sabia disso. A pessoa não está no nível de perceber. Porque ela pode estar, como Freud disse, ela pode estar ainda na pulsão de morte, ou seja, ainda está tentando resolver situações através da dor. É outro nível. E ela, às vezes, é uma pessoa espetacular em tudo, mas ela está nesse nível porque é crença. Então, o que eu faço quando uma pessoa não consegue entender a linguagem do corpo? Eu indico para o Leandro Heck. Leandro Heck, meu irmão, meu amigo de conjunto espiritual, ele manja de tudo que é coisa, de medicina chinesa, de bioconexão. Eu não conheço, então eu mando para ele. E as pessoas que não conseguem lá, ele manda para mim, para o autoconhecimento. Quando eu tinha academia de ginástica no meu passado, uma outra academia de ginástica montou na parede do lado. Muitos profissionais da minha academia ficaram com medo de que a gente perdesse alunos por causa da outra academia. Pois eu fui lá, me apresentei para o outro proprietário da outra academia de ginástica, fizemos amizade e eu perguntei, o que é que você tem aqui? Ele falou, musculação. E eu falei, eu tenho balé, eu tenho ginástica, tal. Então eu mandava gente para ele e ele mandava gente para mim. Ou seja, os dois prosperaram. Então, gente, vamos parar com essa história de competição, né? De rivalidade. Porque o ego não vai ajudar a salvar o planeta. Abaixa a cabeça para aquilo que você não sabe e concorda quando alguém não gosta do seu trabalho. Porque às vezes ela precisa de outro tipo de trabalho. É assim que funciona. E eu fico contente só de ver que a pessoa passou por mim, às vezes não entendeu nada e foi para outro e se curou. Ou vice-versa. Não é bonito isso? Vamos acordar, gente. Vamos colocar mais amor no coração, mais alegria, mais gratidão e ver assim, todo mundo tem que prosperar. Todo mundo tem que ser feliz. E não adianta tentar aparecer com a luz do outro, entendeu? Pega a sua própria lanterna, sua própria personalidade e vai avante ensinando as pessoas, tá bom? Gente, que delícia! Olha, vamos fazer o seguinte, dia 3 de agosto agora, sábado, começa o curso de psicanálise com linguagem do corpo, que é o nosso curso profissionalizante. Esse curso tem duração de 2 anos. E é o sábado a cada 15 dias. Então, se você é de outra cidade, né, de outro estado, se inscreva por telefone, pergunte quais são os documentos que você terá que trazer, que você deve chegar um pouco cedo, e você faz a inscrição no dia, né? Dia 3 de agosto, sábado, começa o curso de 2 anos profissionalizante, psicanálise com linguagem do corpo. E terá também às segundas-feiras. Então, na segunda-feira, começa, lá em agosto, começa também outro grupo de linguagem do corpo, psicanálise com linguagem do corpo. Esse é toda segunda-feira. E tem a tarde e tem o horário da noite. E são 2 anos também. No dia 4, domingo, eu darei o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, das 10 da manhã até as 18 horas. Lembrando que precisa ser roupa branca, por causa das energias
que nós vamos conversar. Eu acho que o programa de hoje explicou alguma coisa, né? Vários níveis de energia. E as cores têm vários níveis de energia. No mesmo dia 4, terá o curso de iniciação do Reiki 1, que é o método Usui tibetano, que é dado pelos mestres Ricardo Cairo, que é o meu irmão, e a Maria Figueiredo Cairo, que é a minha cunhada, tá? No dia 5, segunda-feira, outra turma de psicanálise, como eu já tinha falado para vocês. Caso vocês não tenham entendido, que vai ser de sábado e de segunda-feira. No dia 6, terça-feira, palestra beneficente com o professor e psicanalista Luiz Cairo, e será só para mulheres. Caso você tenha perdido aquela palestra, como ser feliz no amor, prosperidade financeira, emagrecimento, energia, limpeza energética, venha para o dia 6, terça-feira, que será beneficente. As inscrições são por telefone, não adianta chegar sem inscrever, hein, gente? Tem que ligar lá. E vai ser das 5 da tarde até as 7 da noite, das 17 horas até as 19. Para quem não pode muito tarde nem muito cedo, nós pegamos esse novo horário das 17 às 19 horas. E a inscrição é pelo telefone. No dia 9, sexta-feira, palestra de linguagem do corpo e leis universais comigo, também das 17 às 19 horas. Mas a palestra beneficente é só a do Luiz nessa semana. A minha, não, mas também é um precinho que Jesus, né? Baratinho, tá bom? Gente, mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Nesse site, vocês vão encontrar o link para vocês acessarem a nossa loja virtual e adquirir todos os meus livros e CDs, DVDs de linguagem do corpo, tá? E o telefone para inscrição 011 5082 2822. 5082 2822. Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada e paz profunda.